Olá, estamos começando mais um Personalidades aqui no espaço da Casa Nena Decorações e eu vestindo, claro, o quê? Ângela Monteiro, apaixonada pela Ângela Monteiro, que é daqui de Araranguá, tem um outlet maravilhoso, tá aqui, ó, entra aqui no site e vocês vão ver todas as opções de compras, tanto para tu comprar para ti mesmo ou para a loja. Bacana, né? E eu quero falar também do Salão do Betinho, onde eu tenho meu dia de princesa toda semana. Eu tenho esse privilégio que antes de gravar eu passo lá no Betinho. Faço meus cabelos, faço minhas sobrancelhas, que tem o designer de sobrancelhas que é o Mário, faço as minhas unhas com a Ritiele e agora também faço a minha maquiagem com a Marina Farias. Marina atende lá no Betinho, atende na casa dela ou também pode atender a domicílio. Lá no Betinho a gente pode encontrar todos os tipos de cortes, de pinturas, enfim, tudo que tem de mais moderno tem no Betinho. Sem contar aquele atendimento super especial, né? É um tratamento de beleza interna e externa, porque faz um bem danado no Betinho. Dá esse presente pra ti, vai lá, marca um horário e faz completo assim, sai se sentindo maravilhosa. Quero falar também do Extensão X e do Xodó da Tia Joyce, essas duas escolas que são referência há 20 anos aqui em Araranguá, cuidando dos filhos da gente, tendo compromisso não só com a educação, mas um compromisso que eu acho que é um diferencial, que é o amor. É o amor com que tratam os nossos filhos, é o amor com que cada profissional que está lá trata a sua função. Todas as pessoas do Extensão X e do Xodó da Tia Joyce que trabalham lá com a Tia Joyce têm um comprometimento incrível. É por isso que o resultado é sempre muito bom. Eu confio muito e sempre dou essa minha dica, porque realmente é uma referência. E por falar em educação, hoje o meu entrevistado é professor de História, professor Daniel Brunstrup. Oi, Daniel, tudo bem? Oi, Karen, tudo bem? Agradeço o convite já. Mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Bom, já que a gente começou falando de educação, de história, enfim, sempre foi a tua primeira opção? Quando eu crescer eu quero fazer história? Porque eu nunca tinha ouvido isso de alguém. Quando eu era adolescente, até uns 14 anos, 13 mais ou menos, eu queria ser jogador de futebol. Que novidade, né? E cheguei a fazer um teste no Criciúma. A minha mãe, na verdade, sempre me empolgou, né? Não, filho, tu quer ser jogador? Vamos lá, vou te levar. Que bacana! Me levou no Criciúma e eu tava num dia tão inspirado. Eu era zagueiro, era um zagueiro bom, fazia escolinha na época do Zé Guimarães, né? Falecido Zé. No dia do meu jogo, na hora da peneira ali, eu tive um azar, tava tão inspirado, né? Que tive o azar de fazer um gol contra. E aí eles acabaram. Mas foi um gol bonito. Foi um gol bonito, ótimo. Até hoje eu lembro, assim. De bicicleta, foi bem sem querer. Rapaz, eu chutei, a bola foi realmente na gaveta, assim, mas era o gol contrário. Não foi por causa daquilo ali, provavelmente, que eu não fui aprovado. Sim. Foi um azar. Mas foi um azar, assim. Aí os rapazes ainda do Criciúma falaram, olha, vocês não passaram aqui, tentem outros clubes e tal. Mas aí eu tava com 14 para 15 anos, aí a gente começa a querer passear, sair, né, e tal. Aí eu disse, não quero mais ser jogador. Aí comecei a pensar em algumas coisas. Aí minha mãe, quem sabe ter modelo, ter alto. Mas essa mãe é apaixonada. Mas que Aí eu disse, não, tudo bem, mãe, vai. Aí fomos numa agência lá em Criciúma. Que legal, ela investe, que bacana. Aí a gente conversando com a moça lá responsável, ela disse, não, eu ainda usava aparelho, para ver quanto tempo eu uso aparelho. Você vai ter que tirar o aparelho, fazer um tratamento para as espinhas, cortar o cabelo diferente. Eu olhei pra minha mãe e disse, mãe, eu vou ter que nascer de novo. Mãe, só tu que achava bonito. Ela provavelmente achou pelo tamanho, né, pelo porte. Não. Então eu disse, não, risquei também no caderninho ser modelo. Tá. E aí, conversando com um amigo, eu disse, Tiago, o que se faz lá na faculdade, né, com os cursos que tem e tal? Eu disse, olha, lá tu vai estudar o que tu gosta. Eu disse, poxa, mas eu gosto só de história. Eu disse, não, então faz história. E aí fui contar pro pai e pra mãe que eu queria ser professor. Isso eu já estava no segundo ano do ensino médio. O pai, como ele é empresário, né, então ele sempre queria que o filho fosse empresário. Ele ficou meio, não, legal. A mãe me abraçou e disse, não, vamos lá, filho. Eu queria ser professora, na época eu não pude ser. Então
que bom que tu queres seguir essa profissão. Já ficava me imaginando, quando via a professora, até mandar um abraço para ela, a professora Edilene, foi minha professora no 3º ano, e eu já via ela explicando, eu já me imaginava explicando. Ah, que lindo! Então, mas eu me lembro que eu brincava com o meu irmão mais novo, Gabriel, de escolinha, eu ensinava ele. Né? Então, depois de tudo isso, eu vejo que já estava na essência, assim, essa minha vocação para educação. E aí, depois da graduação, formado, comecei a entregar currículos aqui em Araranguá. Era muito difícil, né? Um professor que não tem experiência. Na época, o sistema de ACT do Estado não tinha prova ainda, era só por tempo de serviço. Como eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tempo de serviço. E aí o meu irmão que morava em São João Batista... Gabriel? Não, é o Rafael, mais velho. É tudo com El? É tudo com El. E aí ele disse, olha, vem pra cá, irmão, vem distribuir os teus currículos aqui, numa cidade ao lado, né, Tijucas, que fica mais ao litoral. Eu entrei numa escola, quando deixei o currículo, a menina disse, olha, eles estão discutindo sobre isso agora mesmo, professores e principalmente o professor de história, parece que não deu certo a professora. E aí no dia da entrevista, o rapaz que me entrevistou, o professor Fábio, também assim, hoje a gente não trabalha mais junto, mas temos contato, e a esposa dele era de Sombrio, então ele conhecia toda a região, conhecia a universidade que eu tinha feito, e aí entrei lá, em 2008, 2009 e 2010, na escola cinecista, Benjamin Galotti, hoje ela já fechou, não existe mais. Por que tu saiu? Uma perda gigantesca. Cara, e quando eu saí de lá em 2010, eu era coordenador já. Olha! Foi muito legal, assim. Eu acabei saindo mesmo, que daí em 2010, eu acabei fazendo um processo seletivo, um concurso, na verdade, no Instituto Federal. E no dia que eu fui na prova, eu encontrei a professora Edilene, que tinha me dado aula, né, no ensino médio, e ela dava aula no Colégio Murialdo. E eu disse para ela, brincando assim, professora, se tu passares aqui, tu me indica ali no Murialdo. Mas no dia da prova, brincando. O resultado, eu fiquei em terceiro, ela ficou em segundo. E aí chamaram os 2 primeiros. E aí um dia ela me ligou assim, professor Daniel, você tem interesse ainda de voltar para Araranguá e tal? Porque eu sei que você é coordenador aí. E aí realmente eu fiquei um pouco balançado, né? Por largar tudo lá que eu tinha, né? Mas também aquela vontade de ficar mais perto da namorada, de ficar perto da família. Nessa época a Marídia já existia. Já era a Marídia. Faz anos. Depois ele vai contar essa história. E aí eu decidi, então, olha, fiquei realmente pensando muito, porque também tinha um sonho de trabalhar numa escola católica, né? Porque eu sou um cara muito católico, praticante. No fim decidi retornar para a cidade. Porque o que me chamou mais atenção era o fato de estar junto da família, né? Eu também estava fazendo mestrado nessa época. Eu estava estudando sobre Araranguá, meu projeto de pesquisa é sobre cidades, né? Então eu falava sobre como a cidade de Araranguá se desenvolveu a partir da BR-101, né? E principalmente a mudança do traçado dela com a duplicação, como aconteceu tudo aquilo. Então era mais fácil eu ficar aqui, né, onde era o meu objeto de estudo. Aí eu optei para vir. E aí depois, chegando em Araranguá, fiz 2 concursos, passei, tanto no estado quanto no município. Tem alguma coisa do que tu ensinavas quando começasse a lecionar, uma parte da disciplina, sei lá, em algum momento, que mudou o que tu ensinas hoje, diferente do que tu ensinavas naquela época? Porque a gente sabe assim que, claro, nem todo professor é obrigado a seguir um livro e tal, mas existem diretrizes, né? Direções que os livros ou as escolas dão para os professores. Mas teve algo da história que modificou, que tu se sentiu mais livre para, aqui eu vou dar o meu ponto de vista, por exemplo? Cara, eu vejo hoje a discussão em cima de teorias, né? Da parte política, isso os alunos têm mais interesse, eles leem mais, eles já estão sabendo, já discutem, inclusive, e defendem ou não, em relação à política, por exemplo, o que é comunismo, capitalismo. Quando eu comecei, eu ouvia pouca discussão em cima disso, sabe? Você falava capitalismo como se parecia algo muito longe para eles, e hoje eles já vêm com uma bagagem. Detalhe que quando eu comecei a lecionar em 2008, a internet ela também não estava tão disseminada nos celulares, né? Então eu via que eles tinham pouca leitura. Hoje eles já vêm com uma bagagem de casa que auxilia muito nas aulas, debate, né? E eu tento sempre, apesar de ter a minha posição
Eu não tento impor sobre eles, eu respeito a posição muitas vezes até contrária a mim, mas eu percebo isso hoje, que eles têm uma visão política, um posicionamento político maior do que quando eu comecei em 2008. Tem algum fato histórico que tem que ser contado em sala de aula que tu torce o nariz, que tu não gosta de falar? Tem alguns conteúdos que a gente acaba ficando um pouco assim cansativo, né? Quando, por exemplo, é muito antigo, então os alunos ou não se identificam muito com aquilo. Por exemplo, tem a questão do Império Romano, Grécia, a gente traz muito para os dias de hoje, mas às vezes alguns assuntos como feudalismo, então, que não foi da nossa história, então eles sentem um pouquinho assim cansados, né? Mas aí eu também uso um pouco de didática com a música, né? Algumas paródias, eu tenho um blog na internet também que eles podem acessar, eles baixam os slides e aí a gente canta, então fica um pouquinho mais prazeroso. Mas a minha grande paixão mesmo é a história do Brasil. Eu digo para eles no terceirão, quando a gente revê toda a história, eles gostam muito de guerra, né? Guerras, as grandes guerras, revoluções. Bom, eles gostam de ação, a juventude gurizada mesmo. O Brasil não teve grandes revoluções, teve uma revolução aqui, outra ali, então não teve assim aquelas revoluções grandiosas que os Estados Unidos tiveram, que outros países da América Latina, por exemplo, tiveram, né? Eles... Mas isso qual é a leitura que tu faz de um povo que não é muito ligado a revoluções, guerras, a guerra armada e tal? O nosso grande problema na história, Karen, que eu vejo, sim, a história do Brasil, é a falta de participação, né, da população nos processos políticos, né? Então eles percebem e eles reclamam, professor, mas o Brasil é sempre a mesma coisa, é sempre a população sendo enganada, poucos decidindo pela maioria. E realmente, né, desde a nossa independência, a gente vive processos políticos em que a participação ou a opinião popular, ela é fraca, né? A gente, por exemplo, na independência, quando a gente teve a independência do Brasil, aqui em Santa Catarina, a gente ficou sabendo 2 meses depois, para ver a participação popular. E que também não mudou nada. Que não mudou nada. Por isso que eu sou mais apaixonado pela história do Brasil, porque ela nos mostra a essência da nossa população, da nossa vivência enquanto povo, né? E aí dá para fazer uma leitura bacana. E a gente não tem, eu acho, o nosso patriotismo, ele é estranho, ele não é muito forte. A nossa independência em 1822, a gente se transformou num império e as outras nações todas em república. A gente já vê a diferença que é a nossa história. Isso nos mostra que aí depois, durante o período imperial, foi forjada a nossa nacionalidade. Porque na época da colônia, as pessoas se viam moradoras da província onde estavam, e não de uma nação. Então, se a gente viajar o Brasil todo hoje, o que a gente tem de em comum é o português, mesmo com mais ou menos com sotaques. A gente não tem uma identidade? Não tem uma identidade, né? Então isso é muito diferente, que eu também não vejo um problema, né? Eu acho o Brasil, com toda essa diversidade ainda... um tipo de identidade. É um tipo de identidade que mostra para o mundo, onde hoje, né, se vê muitas nações se fechando, que é possível você construir uma nação com o diferente. Então acho que essa é a lição do nosso país. A gente tem uma vivência diferente, né? Nosso país, por exemplo, foi o último a proclamar, a abolir a escravatura, e então isso ficou muito enraizado ainda na sociedade, porque mesmo com a abolição, não significa que acabou o preconceito, né? Então, durante todo o século XX... E nem a exploração. Nem a exploração. Então, isso me chama a atenção para a história do Brasil, que, né, me faz vislumbrar assim, com o passado do nosso país, mas que não é eu vejo hoje, até porque o nacionalismo, quando ele é exacerbado, ele traz um certo problema, né? Eu acho que esse olhar com o diferente, isso vai mexer muito na história do Brasil. Tu achas, vamos vir para a história atual, assim, tem muita coisa acontecendo no Brasil, a Lava Jato é uma coisa grandiosa, está mexendo com todas as estruturas. O que tu vê deste momento do Brasil? Karen, quando os alunos fazem essa pergunta para mim, principalmente quando está chegando no terceirão que começa, né, República Nova, eu digo para eles que, na verdade, a história do Brasil republicano é isso.
a gente vive de ciclos. A gente teve várias crises. A gente iniciou com uma ditadura, quase com uma ditadura dos militares, na República da Espada. Depois veio um longo período do café com leite. Depois veio mais uma ditadura do Vargas. Depois um pequeno período de 15 anos ali de República Populista, né, que veio quando tivemos Jango, Jânio, o próprio JK. Depois mais um período com a ditadura. E aí depois da ditadura veio aquele mar de tranquilidade política. Nem tanto, porque tivemos o impeachment do Collor, né? Mas depois uma... Então, na verdade, era de se estranhar a tranquilidade antes. Porque a nossa história mostra que a política no Brasil sempre foi feita por meio de crises, por meio de conspirações. Claro, a gente se indigna, mas percebe que a história do Brasil... Faz sentido. Mas tu, como professor de história e um estudioso, eu imagino que tu tens uma visão muito ampla para trás, para frente, né? O que tu vê nos próximos anos do Brasil, as possibilidades, as boas possibilidades, em quanto tempo, por exemplo, da gente ter um Congresso Nacional confiável, da gente ter uma justiça confiável, ter um presidente que a gente tem orgulho, enfim. Eu fico um pouco com medo, né, porque a gente está polarizando muito, né, esquerda, direita, como eu disse, um passado recente, os meus alunos nem discutiam um pouco, a gente que levava isso para eles, hoje eles já polarizam, discutem, debate e acirram os ânimos, mas tudo vai passar, eu acho, crucialmente pelo ano que vem, né? Se a gente vai ter o presidente ainda, se a gente não vai ter mais o Temer, se vão ter eleições, quem serão os candidatos, porque não basta você vencer uma eleição no Brasil, você tem que tomar posse e você tem que ter a chamada governabilidade. Congresso Nacional. Então, eu fui candidato no passado, Karen, e para ser candidato no Brasil, infelizmente, a cultura do comprar o voto ainda é muito forte. Eu não vejo uma mudança de imediato, sabe? Vai mudar um pouco a questão da população se dividir, se posicionar mais ideologicamente, mas os candidatos e as práticas políticas vão continuar. Continuam, né? Desde a década de 20 a gente já tinha relatos de troca de dentadura por votos, de transporte por votos, de cargos por votos. Hoje o presidente Temer está fazendo troca de voto por emenda parlamentar, assim, ao vivo e a cores. Por que tu decidiu ser candidato a vereador? Sempre gostei muito, né, da história e dessa parte política. Gosto muito da biografia, né, dos ex-presidentes, do Jango, do Getúlio, a história dos Estados Unidos, do Martin Luther King, a luta dele pelos direitos civis, né, das populações afro-americanas. E eu pensei comigo uma frase que ele dizia, que o que mais indignava e assustava ele era o silêncio dos bons, né? Não era o grito que os maus faziam. Quando eu ia votar, eu disse, vou votar nesse povo, mas esse cara, a gente sabe que ele não tem um perfil legal. E está lá candidato. E aí, até criar força e convencer a família, porque a família não é uma família de políticos, né? Não tem a política na veia, apesar de meu pai gostar um pouco, ele gostava muito do Brizola e tal, mas foi uma experiência bem legal. Eu ia perguntar se foi uma experiência, assim, de vivenciar tudo aquilo que a gente discute em sala, sabe? E depois poder levar para os alunos isso. E durante a campanha eu levava também, era fascinante, né? Eu fiz uma campanha também bem diferente, né, do que a gente está acostumado com campanhas. A minha meta era gastar no máximo R$2.000, né? Então eu contava com o apoio de amigos que doavam a música, que se doavam para dirigir o carro de som. A gente fez apenas 5.000 panfletinhos e 10.000 santinhos, né? Então foi algo assim. E disse, olha, a gente vai pedir voto. As pessoas vão questionar, a gente vai, vão pedir coisas, né? E aí tinha que contornar toda a situação. Me pediram, na época, de ferradura de cavalo até documento de carro. Cheguei uma vez a dizer, olha, o que a senhora está fazendo com a gente aqui é crime, se eu gravar a senhora pode ser presa e tal. Mas eu sabia que perdi o voto na hora, né? Eu criei um diário de campanha, né, que era algo muito particular meu, que eu colocava tudo que acontecia,
Até mesmo os pedidos, né, de compra de voto, as pessoas que vinham pedir para comprar o voto, eu colocava, pessoal, hoje e tal. E isso foi algo bacana, assim, porque o pessoal do Face, principalmente, começou a acompanhar e viu que era algo feito por mim. Não foi criado por ninguém, né? Não foi algo muito... Foi a minha essência. Espontâneo. Bom, hoje tu estás filiado ao PDT. Tu pensas em ser candidato novamente? Penso mais uma vez, porque a experiência foi boa, mas eu era inexperiente, né? Eu não tinha noção de como se organizar. Eu estava no PT na época e, assim, eu saí do PT e espero eu não tenha deixado nenhum desafeto, sabe? Eles entenderam porque eu saí um pouco desanimado, né, do que a gente passou naquele ano pela falta de atenção com os candidatos mais novos. E vim para o PDT porque também não podia fugir muito a minha ideologia, né, a minha forma de pensar. A ideia é tentar mais uma vez, né, até porque a gente ouvia muito os conselhos das pessoas quando a gente ia pedir voto. Eles olha, não desiste. A primeira é para o pessoal te conhecer. E os alunos, depois da eleição, vieram conversar. Professor, você fez a campanha mais bonita que a gente já viu. Não desiste, né? A gente está contigo tão... Bom, vamos fazer um bate-bola, que a gente está quase encerrando. Assim, passa voando. Passa voando mesmo. Marídia, quem é esta mulher na sua vida? Marídia é um amor da adolescência. E a gente se conheceu no grupo de jovens Resgate, lá na Coloninha, grupo de jovens da Igreja Católica. A gente era concunhados. Aí a minha namorada terminou comigo, a namorada dela terminou com ela. A gente ficou amigo, muito próximo. E aquela amizade foi aumentando a ponto de, às vezes, eu ficar com uma menina, mas estar pensando nela. Então, e aí começou a despertar o amor. E eu lembro quando a gente se encontrou a primeira vez para discutir isso, né? Foi na praça ali, de Luz, e ela disse para mim, olha, você plantou uma sementinha, vamos ver se vai cultivar, se ela vai dar certo essa semente do amor. E deu, a gente namorou 9 anos, né? Ela fez medicina sem ter condições, ela pelo ProUni conseguiu fazer todo o processo, entrou, ganhou toda a universidade paga, então eu tive do lado dela e a gente dividia, né, os problemas. Isso fortaleceu muito o nosso namoro. Hoje, Karen, tanto meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, a gente passa a virada de ano junto, é uma família só. Isso... Que bacana. Agora tem seu bate-bola mais rápido, ele é zagueiro, ele faz gol contra, por isso que ele se perde às vezes no bate-bola, entendeu? O que é religião na tua vida? Para mim é a essência, cara. É a essência de uma interpretação de vida, sabe? Como você vê a vida, como você vê o irmão. A religião, não que quem não tenha, né, seja inferior, mas a religião ela nos dá uma base, uma essência para você ter um amor ao próximo. Acho que isso é legal. Uma motivação diária. Eu penso muito nos alunos quando eu acordo para trabalhar, né? O que eu vou fazer para eles terem a atenção em mim. Uma decepção. Recente foi a eleição. Eu achava que era realmente possível vencer a eleição sozinho. E uma mais distante, o gol contra lá no jogo do Criciúma. Um sonho pro futuro. Cara, é um sonho que eu tenho... Tirar o aparelho. Faz 27 anos que ele tá de aparelho, gente. Faz um tempo. Mas eu tirei um tempo. Pro casamento em 2014 eu tava sem. Mas um sonho que eu tenho, cara, é conhecer o máximo de países possíveis que o dinheiro e o tempo de vida for possível conhecer, porque a gente fala muito que está na história, fala de Roma, fala da Grécia, fala da África, mas você vivenciar, eu estive ano passado no Peru, e você vivenciar a cultura é outra coisa. Um sonho realizado. Casar. Eu tinha um sonho de casar, eu organizei o casamento. Ai, que amor, queria! Foi durante o dia, a gente foi abençoado com um dia maravilhoso. Então, eu tinha um sonho de fazer realmente uma cerimônia muito bonita. Complete a frase. Os cães são... Filhos de 4 patas. Um livro marcante é... E, na verdade, são 3 livros, né? É a própria biografia do Getúlio Vargas, do Lira Neto. Foi um livro que me inspirou a ver como um cara lá do interior do Rio Grande do Sul se transforma numa figura tão marcante na nossa história. Até hoje. Até hoje. Ainda é lembrado, é discutido. A gente está vendo aí questões trabalhistas que foram criadas por ele lá na década de 40. Como sou apaixonado por biografias, eu gosto
Então, me tocou muito. Uma cor? Azul. Um time? Grêmio. Mas pra sair, preto básico. A lição dos meus pais é... Não desistir dos seus sonhos. Apoiar sempre. E isso eu vou levar para os meus filhos. Mesmo eu querendo ser professor, não era muito agrado, né, do meu pai, mas ele nunca deixou de me apoiar, pagou a minha faculdade na época, não trabalhava. Então, mesmo que não seja do seu agrado, apoiar o filho, porque como meu pai dizia, olha, você pode ser qualquer profissão, né, mesmo aqui eu não queria que você fosse, que esperava que você fosse, mas se você for melhor, né, se você der sempre com muito amor, você vai se dar bem. Então, eu posso dizer que o professor Daniel é um dos melhores professores realmente que existe. Faz toda a diferença. Certamente essa paixão que os alunos têm pelo professor Daniel não é só pelos belos olhos de tamanho grandão que ele tem, que amanhã acha maravilhoso e tal. Não é pelo esporte de modelo. É porque ele é um baita de um professor. Ele realmente sabe. É mestre. Aí nasce mestre, ele já nasceu pronto. Antes de encerrar, eu quero falar do restaurante Peninha, que tem buffet livre todos os dias de segunda a sábado, aqui no centro, bem em frente à Rádio Araranguá, buffet livre no almoço, R$11. E é uma delícia, uma comidinha caseira, um atendimento maravilhoso. Todos, sem exceção, são pessoas incríveis. E no final de semana, de sexta a domingo, tem rodízio de pizza. Fica a minha dica também para vocês. É uma ótima pedida, tem um estacionamento maravilhoso, enorme atrás, dá até para fazer o teu evento lá. Professor Daniel, muito obrigada por contar um pouquinho da tua vida, de compartilhar com a gente as tuas ideologias, as tuas ideias, né? E eu te admiro muito, né? À toa que tu tá pelo menos uma vez por mês na rádio comigo. Muito obrigada, tudo de bom. Carinho, eu agradeço o espaço, né? Essa conversa, eu gosto muito de conversar, já percebeu? Não. Então, agradeço. Realmente, a gente já é quase amigos, se não amigos, né? Acho que sim. Então, mandar um abraço, tá, para todo mundo que está nos assistindo. Realmente, eu vim assistindo também alguns programas e é muito bacana quando você olha a pessoa, você conhece ela, às vezes não sabe um pouquinho dela e esse programa ele ajuda isso, né? Você acaba conhecendo um pouquinho mais da pessoa. Então quero deixar um abraço para você, que você continue com esse trabalho maravilhoso e a gente se encontra aí, né, nos programas, nas escolas, nas ruas de Araranguá. É verdade, obrigada. De nada. Eu fico por aqui essa semana, mas semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Beijão, até lá, tchau.